Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho, por aqui eu falo sobre rotina, sobre produtividade, sobre uma vida cristã. E sempre que a gente pensa em rotina, é muito comum a gente associar muita rotina a um tédio, né? Existem, a minha época, eu sempre vou condenar a minha idade aqui, né? Aquelas comunidades do Orkut, a rotina é um tédio, né? A gente tem esse ar de a monotonia é um tédio. E dá pra entender quem fala que rotina é um tédio, quem fala que rotina é chato, quem fala que rotina, nossa, eu não suporto estar na rotina. A gente consegue entender um pouco, porque pensa comigo, né? Eu sou uma defensora da rotina, mas vamos pensar aqui comigo sobre o que a gente costuma ver na nossa rotina comum, né? A gente lava a louça e aí daqui a pouco tem mais louça para lavar. A gente finaliza um projeto, aí daí já tem um projeto novo. A gente finaliza a contabilidade de um mês e aí tem a do mês seguinte. Então vai continuar. E vai continuar, sabe? A gente finaliza uma venda, a gente precisa fazer outras vendas. A gente acorda e treina, e aí depois a gente tem que acordar no outro dia e treinar de novo. E a gente vai repetindo as mesmas coisas todos os dias. Chega à noite, tomo um banho, coloco o pijama, escovo os meus dentes, leio um pouco, vou dormir, acordo. Tudo a mesma coisa. A gente às vezes come as mesmas coisas. Eu sou uma pessoa que como a mesma coisa. Então todos os dias ali tá lá ou minha tapioca com ovos ou minha torrada com ovos. Aí chega o almoço, nosso arroz e feijão de todos os dias. E a gente vai repetindo. Chega à tarde, a gente vai comer alguma coisa, um pão com ovo de novo, ou um pão com frango, ou alguma coisa assim. Mas a gente vai repetindo e repete, e repete, e repete. E mais do que isso, muitas repetições são obrigatórias, né? A comida a gente consegue dar uma fugida, mudar uma coisa aqui e ali, mas a maioria das coisas são obrigatórias. Então, a louça, você tem que lavar a louça, você tem que lavar a roupa, você tem que arrumar a cama de manhã, você tem que dobrar a roupa, lava a roupa, estende roupa, dobra a roupa, e aí o cesto já tá pronto para você lavar de novo, você acabou de fazer isso. E quando a gente começa a parar pra pensar, a gente fala, nossa, que saco, né? É muita coisa para fazer. E são muitas coisas repetitivas que não acabam. E não só isso, toda vez que a gente chega de viagem, como que fica o cesto de roupa suja? Continuando nesse exemplo. Fica lotado, sabe? Fica cheio de coisa. A gente tem que lavar um tanto de roupa. Se você não mandou pra lavanderia na própria viagem, você precisa chegar em casa e lavar um tanto de roupa. É aquela coisa de tira a roupa do varal, coloca a roupa no varal, tira a roupa do varal, coloca a roupa no varal. Não só isso, se você para de treinar, a barriga volta. Se você começa a tomar café da manhã todos os dias com um bolo de chocolate ou com muita gordura, biscoitinhos fritos e tudo mais, o seu colesterol sobe. Então, todos esses esforços que nós fazemos repetidamente, de novo, de novo, de novo, se a gente para de fazer algum deles, a gente tem os maus resultados. Então, é aquela coisa, né? Bom dia, hoje é mais um treino que você vai precisar de treinar pro resto da sua vida, sabe? Eu esqueci como que fala certinho, mas é isso, oi, mais um dia, vamos treinar até que a gente faça isso pro resto da nossa vida, porque quando a gente parar, a gente enfraquece. E quando a gente para de comer saudável, os nossos exames começam a alterar ali vitamina, alterar colesterol, alterar glicose, e aí nossa saúde começa a desandar junto. Então, assim, nós precisamos continuar essas atividades repetitivas pela nossa saúde, pelo ambiente estar ok, pela nossa volta, pelos nossos relacionamentos. Não dá pra gente ter uma amizade de baixa manutenção, né? Se a gente quer ser amigo mesmo, a gente precisa estar presente com a pessoa, precisa estar ali. Isso exige tempo e esforço. Resumindo, a gente faz as mesmas repetições. Se a gente para de fazer isso em coisa de um mês, a maioria das coisas vão por água abaixo. Um mês, 2 meses, 3 meses vão por água abaixo e a gente tem um trabalho dobrado para correr atrás desse prejuízo que nós tivemos. E também daqui 100 anos, ninguém vai lembrar do seu esforço. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar desse vídeo que eu tô gravando. Eu imagino que ninguém vai lembrar desse vídeo. Se alguém lembrar desse vídeo nos próximos 10 anos, né? Imagina. Se alguém lembrar desse vídeo, não sei, nos próximos 10 anos, eu espero que você que está assistindo, isso mude a sua vida de alguma forma. Mas pode ser que você tenha visto algum vídeo meu ou algum vídeo de algum outro produtor de conteúdo aqui do YouTube que mudou sua vida, mas que você nem se lembra. Porque passou, mas aquilo fez um efeito na sua vida, mas você nem se lembra. E aquela coisa, a gente vai ser esquecido, né? Ai, que tristeza, a gente vai ser esquecido daqui 100 anos, né? Qual é o nome do seu tataravô? Você sabe o nome dos seus tataravós? E, cara, eu não sei a profissão dos meus bisavós. Não sei, eu sei o nome de uma bisavó minha. Eles foram esquecidos. E
Meus filhos não vão fazer ideia de quem eles são, porque nem eu faço ideia. E a gente vai sendo esquecido. Então, todo o nosso esforço que a gente se empenha hoje, pra quê? Essas repetições todos os dias. Eclesiastes vai falar sobre isso, né? Que é tudo vaidade, é correr atrás do vento. O reverendo Emílio Garofalo Neto, ele vai dizer, inclusive, que esse correndo atrás do vento, a melhor tradução seria pastorear o vento, né? É como se você quisesse controlar o vento. E a gente não tem esse poder, né? Então, se a gente olha para essa vida debaixo do sol, é tudo muito canseira, como a tradução vem para nós, né, de Eclesiastes. É tudo muito canseira e não há nada novo debaixo do sol. A gente está fazendo as mesmas coisas com umas tecnologias novas. A gente está lavando roupas como nossas tataravós lavavam, mas agora a gente tem uma máquina que é só colocar lá dentro. Mas a gente está fazendo os mesmos processos, a roupa continua sujando, a gente continua precisando lavar a roupa e ela continua sujando, a gente lava de novo e por aí vai. E por mais incrível e tecnológica que uma roupa possa ser, ela ainda precisa ser lavada. Então, a gente está fazendo as mesmas coisas em uma repetição e trabalho, mais trabalho, né? Todo mundo sempre teve que mexer com finanças de alguma forma. Nossos tataravós, de alguma forma, precisavam lidar com as finanças, lidar com a organização da casa, lidar com a comunicação, lidar com tantas coisas. E dentro da nossa rotina comum, não há nada novo debaixo do céu. Dentro das coisas que nós precisamos fazer, das coisas que nós precisamos lidar, é sempre as mesmas coisas, problemas com alguns agravantes diferentes, mas no fim são os mesmos problemas, os pecados que a gente luta diariamente contra eles. Os mesmos que nos atacam de formas diferentes, mas que é a mesma coisa. Coisas que hoje nos parecem tão fundamentais, tão absolutas, tão urgentes, serão esquecidas. Aquele médico que você tá ansioso pro Uber ir mais rápido para você chegar, aquela reunião importante que você tá ali 5 minutos antes, olhando pro computador, esperando dar o momento para você entrar na sala. Tudo isso, em breve, vai ser esquecido. E o que nos resta, né? E de todas as coisas que não são novas debaixo do sol, uma coisa aconteceu uma única vez, que é a única coisa nova debaixo do sol e é a única esperança para todos nós, que é Cristo. Cristo veio, Cristo morreu em nosso lugar, o Deus veio ao mundo, se encarnou e morreu em nosso lugar para levar as nossas culpas sobre ele. E isso é algo novo debaixo do sol. Isso aconteceu uma única vez, não aconteceu, mas nem acontecerá mais. É único e suficiente. Por isso, a nossa vida, ela só tem valor quando os nossos olhos estão acima do sol. A gente vive as mesmas coisas aqui todos os dias, fazendo as mesmas repetições, mas quando os nossos olhos estão acima do sol, a gente aprende a exultar a monotonia. Chesterton diz algo que eu gosto muito, que nós, adultos, nós não sabemos exultar na monotonia. Estou parafraseando. Nós não sabemos exultar na monotonia. Mas ele diz que talvez Deus saiba exultar na monotonia, dizendo: Sol, levante-se. Sol, se ponha. Lua, é sua vez. Lua, saia. Precisei pegar a minha Bíblia para ler com vocês. Eu quero decorar esse salmo, mas eu ainda não cheguei lá. Mas para ler com vocês esse exultar na monotonia, que está no Salmo 19. E aí eu vou ler a partir da metade do versículo 4 até o 6. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai de seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade nos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada pode esconder do seu calor. E olha só, isso aqui é a monotonia, né? O sol se levantando, o sol se pondo, o sol se levantando, o sol se pondo. E uma alegria, um exultar na monotonia. E a nossa vida, quando a gente começa a olhá-la apenas para os resultados que nós temos aqui e no agora, quando nós olhamos para a nossa vida só para o debaixo do sol, aquilo que está aqui, que vai permanecer aqui, tudo que a gente faz é vaidade, é vapor. A vida só faz sentido quando a gente olha acima do sol. A vida só faz sentido quando a gente vive uma vida na presença do Senhor. Porque as coisas que nós fazemos aqui vão ser esquecidas pelas pessoas daqui. As coisas que nós fazemos vão passar.
mas o Senhor não passará. Nós precisamos acumular o nosso tesouro no céu. Então, as nossas atividades cotidianas, elas devem ser para a glória de Deus. Quando a gente muda o sentido, o significado das nossas atividades comuns, quando a gente para de olhar para elas só para o que elas vão gerar no aqui e no agora, que também são resultados prazerosos para nós, ter as roupas limpas, por exemplo, eu tô dando muito exemplo da roupa, né? Ter as roupas limpas, por exemplo, mas quando a gente começa a olhar para o Senhor, olhar para a vida acima do sol, como isso é precioso. Eu estou finalizando a escrita de um e-book sobre organização da casa. E eu fico pensando, né, sobre como a gente colocar as coisas organizadas em casa, organizar um armário, organizar os papéis, como isso não reflete um ar criacional, sabe? Como isso não nos recorda da criação. Então, uma atividade que parece ser muito simples e produzir coisas só para cá, a gente se lembra da criação, porque a gente está fazendo o que o Senhor fez, né? Olhou para aquilo que estava sem forma e vazio, que é o torro e o borro, que também é traduzido como caótico e vazio. Então, é o caos que existia ali, e Deus vai trazendo ordem e preenchendo. Então a gente pega o nosso armário, que às vezes está só caótico e nada vazio, mas a gente esvazia ele e a gente vai trazendo forma para as coisas, a gente vai organizando e a gente glorifica ao Senhor no processo. E como é maravilhoso isso, né? Como é maravilhoso a gente ressignificar as nossas atividades comuns, olhando para o Senhor. E muitas vezes não é nem ressignificar, né? A gente tem que entender que as atividades que a gente faz na nossa vida ou são para a glória de Deus, ou são para honrá-lo, ou para desonrá-lo. Não existe ali uma presença neutra. Então, quando a gente começa a organizar o nosso armário, a gente tem que pensar nas nossas intenções. Qual é a minha intenção, né? Lavar roupa, qual é a minha intenção? Que seja para a glória de Deus. Claro, a gente vai servir o nosso próximo também com isso, e isso é para a glória de Deus. A gente vai, né, como é bom abraçar uma pessoa, ela tá com uma roupa cheirosa. Então a gente vai servir as outras pessoas, nossos familiares, a gente vai servir o mundo de uma forma e que a gente faça isso glorificando ao Senhor. Que a gente mude essas atividades enfadonhas de ai, que saco, tenho que gravar mais um vídeo, né? Não penso isso, tá, gente? Mas às vezes a gente tá mais cansado, a gente fala assim, ai, o que eu vou fazer? Tem tantas outras coisas aqui. Mas a gente tem que parar e pensar, eu vivo uma vida para honrar ao Senhor. E eu vou honrá-lo produzindo um vídeo com alegria. Eu vou honrá-lo cuidando das coisas de casa com alegria, pensando nele, pensando na criação, pensando nas escrituras, pensando na palavra, sabe? Orando, né? Eu tenho um vídeo de uma senhorinha contando que ela passava a roupa do marido e quando ela passava a blusa, ela orava pelo coração do marido. Quando ela passava a calça, ela orava pelo caminhar do marido. E como isso é magnífico, como muitas vezes nós ficamos tão cheios dessas atividades rotineiras que a gente ignora completamente que Deus está. A gente ignora a imanência do Senhor. A gente ignora que Deus está. Quando a gente muda isso na nossa mente, as coisas mudam, porque a gente não mais faz as coisas para nossa própria glória, mas a gente está olhando para o alto. A gente está buscando a glória do Senhor. Quando nós nos tornamos mais mansos, mais humildes, as nossas ansiedades elas vão reduzindo, né? Assim, é um processo longo e às vezes eu fico muito ansiosa, mas o Senhor ele vai trabalhando em nós e a gente vai encontrando em cada atividade uma forma que o Senhor está nos construindo humanos conforme a sua imagem e semelhança, humanos mais parecidos com Cristo. E como isso é precioso na nossa vida cristã. E com este vídeo eu quero indicar para vocês um livro. Eu vou falar mais sobre ele aqui ao longo do tempo. Eu já indiquei ele em outro vídeo, que é Isto é Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto, sobre a vida debaixo do sol, um estudo em Eclesiastes, e é muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, um beijo e até a próxima!